Eu me lembro que uma das primeiras histórias que eu ouvi, assim, que me marcaram. Eu gosto muito de histórias. As histórias, elas guardam conhecimento e facilitam a nossa assimilação daquele conteúdo, né? A história, o enredo, aquilo nos marca e ali dentro está o conhecimento, né? Os grandes mestres e mestras, seres de conhecimento que passaram pela Terra, deixaram histórias, contavam histórias para ensinar as pessoas. E eu me lembro que uma das primeiras histórias que eu aprendi ainda na época que eu trabalhava com vendas e, e liderança lá de equipes, enfim, né, estava nesse meio, eu ouvi uma história e aquela história ela teve um impacto e eu guardo ela comigo até hoje. A história é mais ou menos assim, a minha versão. Vinha o mestre e o discípulo caminhando por uma estrada. Eles vinham caminhando, já fazendo uma jornada longa e estavam com sede. E aí eles avistaram uma casa muito simples, uma casa muito pobre, e eles decidiram parar nessa casa e pedir um pouco de água. Ao chegar na casa, bateram palmas, enfim, solicitaram, e abre e sai um homem desta casa, um homem muito pobre, muito simples. E eles perguntam se teria um pouco de água, e ele serve a água, dá a água ao mestre, ao seu discípulo, e o mestre pergunta: como é que você vive aqui? Do que vocês vivem, você e sua família? Ela: não, aqui é tudo muito simples, a gente tem muito pouco, mas eu tenho uma vaquinha. Essa vaquinha nos dá um leite, a gente bebe o leite, aí faz um queijo, vende esse queijo e a gente vai se virando, né? A nossa vaquinha é o nosso grande tesouro aí, né? O mestre está certo, muito bem. E agradece e vão embora. O mestre e o discípulo seguem viagem. Mais à frente, na estrada, o mestre diz para o discípulo: olha, tu volta lá agora. E aí perto, né, era um sítio, assim, né? Tinha um barranco, uma ribanceira. E o mestre diz para o discípulo: volta lá, pega aquela vaca deles e empurra desse penhasco, empurra desse precipício. Aí o discípulo fica assustado: mas mestre, a vaca ela vai cair, a vaca vai morrer, essa vaca é o sustento dessa família, eles vão passar muita necessidade. Vai lá e empurra essa vaca do precipício. Muito bem, o discípulo meio contrariado foi lá, empurrou a vaca caiu, morreu. Foram embora e o discípulo ficou com aquilo na cabeça, né? Meu Deus, matei a vaca, o mestre, né, devia estar perturbado naquele momento, né, que me mandou fazer isso. Ficou e tal, seguiu o seu caminho. Anos depois ele decide voltar no lugar para ver como está aquela família, porque nunca saiu aquilo da cabeça dele. E ele vai até o local e quando ele chega, ele vê uma casa melhor, ele vê um sítio prosperando, coisas plantadas, mais animais. Ele pensa: meu Deus, aquelas pessoas tiveram que vender o seu sítio porque não tiveram condição de se manter. E ele então vai até a casa e solicita, e sai aquele mesmo homem, já mais apessoado, mais bem arrumado. E ele pergunta para esse homem: o que aconteceu? Eu passei aqui há uns 5 anos atrás, vocês estavam numa situação muito pobre. O homem diz: não, é que há mais ou menos esse tempo que vocês vieram aqui, né, a nossa vaquinha, nós tínhamos uma vaquinha que nos dava um sustento e tal, e essa vaquinha ela caiu na ribanceira aqui e morreu. A vaquinha, ela perdemos ela, e aí por causa disso nós começamos a fazer outras coisas, já que não tinha mais o leite da vaquinha. Nós começamos a plantar outras coisas, eu comecei a ir para a cidade, comprar algumas coisas, vender, diversificamos aquilo que nós fazíamos e aí nossa vida começou a prosperar. Então, qual é a mensagem dessa história? É que por vezes nós temos uma vaquinha que nos dá ali alguma coisa, que nos dá um sustento. Isso pode ser dentro de uma relação, isso pode ser numa situação onde você mora, isso pode ser no seu trabalho, onde você tem ali o básico, mas é muito pouco. Mas você tem a vaquinha e é difícil. Mas às vezes a vida vem e empurra a nossa vaquinha do precipício. Aí a gente perde aquilo que nos dava uma estrutura, que nos dava uma segurança. E aí a gente pode achar que isto é o fim do mundo, que isto é, nossa, uma catástrofe. Mas a verdade é que a partir disso se abre uma possibilidade de a gente olhar e expandir a nossa própria vida e ver quais outros caminhos a gente pode seguir. Que outras oportunidades existem por aí. E aí a nossa vida pode começar, inclusive, a andar. Mas na hora que a vaquinha cai, a gente perde essa estrutura, é muito duro. E há uma sabedoria ainda mais profunda, que é você mesmo empurrar a sua vaquinha. Quando você vê que você está muito acomodado numa situação, que uma situação está confortável demais e você parou de avançar, você parou de buscar,
você parou de se aprimorar a você mesmo e a sua própria vida, empurre a sua vaquinha, desacomode a sua vida, verifique o que precisa ser liberado para que o novo possa chegar, para que a vida não precise vir e empurrá-la, né? E mexer na tua estrutura e mexer na tua vida. Faça você mesmo isso. Crie essa adversidade momentânea para que você possa alçar um nível maior, porque senão, de uma forma ou de outra, a lei da evolução atuará e cedo ou tarde a vida mesmo desacomodará as coisas para mostrar que você precisa ir além, precisa buscar o próximo nível da sua própria consciência, do seu próprio desenvolvimento humano e, por consequência, de todos os setores da sua vida também. Certo?